A gente segue falando de saúde. No Brasil, segundo o Instituto Nacional de Câncer, são registrados 12 mil novos casos de câncer infantil por ano. A gente quer chamar a sua atenção para o diagnóstico precoce, que pode salvar a vida de muitas crianças. Por isso, aqui comigo hoje no estúdio está Denise Lima, que é oncopediatra. Seja muito bem-vinda aqui com a gente, Denise. Bom dia para você. Bom dia. Quais são os tipos de câncer mais comuns, então, em crianças e também adolescentes, Denise? Então, muda conforme a faixa etária. O principal tipo de câncer em criança ainda são leucemias e linfomas, né? Então, tumores hematológicos. E seguido de tumores do sistema nervoso central em crianças menores e os tumores ósseos e musculares nos adolescentes. E é diferente, o câncer nas crianças é diferente do câncer do adulto. Por quê? Primeiro, por vários motivos, mas assim, a criança está multiplicando célula. Então, é muito mais fácil um tumor, que é uma duplicação celular, algo estranho que vai duplicar célula no organismo, numa criança que está duplicando célula a todo momento. Então, os tumores em crianças são mais agressivos e os sintomas aparecem muito mais rapidamente do que num quadro de adulto. Leucemia, por exemplo, você vai fazer diagnóstico em semanas. Nossa. Então, o diagnóstico é rápido. A criança realmente fica doente quando tem um quadro de um tumor, né, ou de um câncer hematológico. E a recuperação da criança é mais rápida do que no adulto? Também é mais rápida. A criança responde melhor ao tratamento exatamente por essa duplicação celular. O quimioterápico age melhor, a radioterapia, enfim. Então, a criança, ao mesmo tempo que o câncer é mais agressivo, ele faz um diagnóstico antes, só que também responde melhor ao tratamento de uma forma geral. Lógico, varia conforme o tumor, conforme o câncer, conforme a idade, mas de uma forma geral, as crianças respondem melhor. Tanto que a taxa de cura em criança é maior que no adulto. A nossa taxa de cura hoje no Brasil é em torno de 64%. Santa Catarina é acima de 80% a taxa de cura em câncer infanto-juvenil. Que boa notícia, né? Um índice muito bom, um número muito bom aqui pra gente. E agora, como os pais podem identificar que a criança, de repente, está com um problema e que esse problema é mais grave, algo sério mesmo? Tem alguns sinais de alerta que costumamos falar no consultório, mesmo em palestras, em escolas, que tem que estar atento, principalmente febre de origem obscura e prolongada. Então, a criança começou a fazer febre, não tem uma localização, estava fazendo febre. Línguas, né? Então, a mãe palpou lá, tá cheio de linguinha no pescoço, começou a ver íngua em axila, né? E não tem não está doente, não tem nada, está fazendo íngua. Então, febre, íngua, dor de cabeça intensa, sem uma causa específica também, está fazendo uma dor de cabeça prolongada, principalmente associada a vômitos, alterações visuais. Outra coisa que é muito comum no diagnóstico, que tem que estar atento, é dor óssea e presença de manchinhas. A criança começou com um roxo na perna, um roxinho no braço, um roxinho no tronco, e não está associada, né, a um tombo, de repente, né? E aí a gente tem que estar atento, que são alguns sinais de que precisa procurar. E o diagnóstico em criança acaba sendo antes, porque a criança não é igual ao adulto, né? A mãe viu uma manchinha na criança, ela vai levar para o médico. Diferente do adulto, que a gente acaba, vou no médico depois, vou no médico depois. Então, a gente acaba fazendo o diagnóstico antes também, porque uma criança, os pais ficam mais preocupados, né? Se eu estou vendo uma íngua, se eu estou vendo uma manchinha, mas tem que estar sempre atento achei alguma coisa estranha, leva para o seu pediatra, leva no posto de saúde, né, ou mesmo numa emergência para avaliar. E o tratamento nas crianças, você falou que elas respondem muito bem. E depende de cada tipo de câncer, por exemplo. Varia conforme o tipo e conforme a idade. Alguns cânceres são mais comuns em algumas idades. Então, se você está dentro da faixa etária que a gente é esperada para aquele tipo de câncer, geralmente elas respondem bem, respondem tratamento de 1, 2 anos, conforme os tratamentos são longos, infelizmente, mas as crianças respondem bem. E elas podem ter uma vida normal, mesmo passando por esse momento tão difícil, ou muitas vezes tem que se afastar da escola, também depende de cada caso? Depende, mas geralmente durante o tratamento quimioterápico a gente afasta, porque é o risco de infecção, né? Porque não existe um quimioterápico que vai combater só a célula doente, ele acaba combatendo as células normais do organismo, então a maioria das crianças em quimioterapia, a defesa fica muito comprometida. Então, você vai expor a criança a um ambiente escolar com outras crianças doentes, a gente vai estar expondo a criança há um risco muito grande de ficar doente durante o tratamento. E isso significa atraso de tratamento, né? As crianças ficam realmente graves. Então, durante o tratamento quimioterápico, na maioria das vezes, isso depende muito, as crianças ficam afastadas
da escola, mas, pelo menos em Santa Catarina, as crianças têm direito a um professor em casa. Olha que boa notícia. Então, geralmente, eles não perdem esse tempo de escola, aula. de aula. Que legal, né? Para deixar o mais confortável possível esse momento tão difícil, né? Ainda mais em criança, né, Sim, doutora? é Você que difícil. lida com criança, né? Trabalha com criança, deve ser bem complicado, né? É difícil, porque eles não entendem, né, o que está acontecendo, né? Tem dor, o tratamento é doloroso, a criança, né? Por mais que a gente tente suavizar, um tratamento quimioterápico é um tratamento quimioterápico. Então, a gente tenta, de uma forma geral, tentar suavizar para a criança sentir menos. Mas dizer que não sente, não sofre... É impossível, não, né? sim. Então, gente, tudo isso para alertar você de casa, né, para o diagnóstico precoce, leve seu filho, qualquer coisa diferente que você ver nele, leve para o médico para tirar todas as dúvidas aí, para garantir, se caso mesmo ele tenha algum tipo, né, dessa doença que é tão triste, mas para que o tratamento seja o mais rápido possível, seja feito e a cura também. Muito obrigada pelas explicações aqui com a gente hoje, um bom dia para você, viu, Denise? Obrigada.